pesquisando, né, artigos mais recentes. Só antes de eu continuar, não aparece nada para mim na tela aqui. Vocês conseguem dar permissão para alguém entrar? Não, só tu, Patrícia. Tá, e para mim só aparece a minha apresentação. Mas é assim mesmo, Paty. É assim mesmo. É? Quando alguém entrar, vai aparecer em cima da apresentação para eu dar a permissão? Não. Aquele dia que eu apresentei não apareceu nada. Que a prof queria entrar na sala. Bom, vamos voltar para lá então. Tá. Então, como eu estava dizendo, eu estava procurando artigos mais recentes sobre respiração celular. E aí eu vi esse, né, sobre comportamento e me chamou bastante atenção, né, justamente por causa desse momento atual que nós vivemos, né, onde a gente vive com uma certa ansiedade, né, sem saber como que vão ser o nosso futuro, né, loucos para sair, para voltar às nossas atividades, né, então eu achei bem interessante. Esse artigo, ele foi publicado agora em abril desse ano, então é bem recente. Eu acredito que o pessoal do Zebra conheça já tenha visto esse artigo, inclusive, né, conhecem os autores, que são pesquisadores da UFSM, né, que eles já vêm há um longo tempo trabalhando com o Zebrafish como modelo. Né? Então, o título desse artigo é análises tridimensionais do comportamento de cardume em zebrafish, né, influência de moduladores de respostas ansiedade-like. Tá? Antes de eu começar a falar propriamente dito do artigo, como nós temos a participação, né, dos alunos da graduação, eu vou fazer uma breve apresentação do zebrafish, né, que tem como nome científico Dânio Rério, né, popularmente é conhecido por paulistinha. É um peixinho encontrado em casas de aquarismo, né, então se consegue comprar ele pelo nome de paulistinha. Ele é um teleósteo de pequeno porte, mede mais ou menos entre 3 e 4 centímetros. E esses dois pesquisadores, o George Streisinger e Charles Kimmel, foram pioneiros na utilização do zebrafish como modelo. Lá pela década de 60, eles começaram a utilizar o peixinho em ensaios para uma melhor compreensão do sistema nervoso. E ao longo dos anos, esse modelo se tornou um modelo bastante seguro para pesquisa, né, e amplamente utilizado. Se a gente fizer uma busca por zebrafish no PubMed, por exemplo, que é uma base de dados para busca de artigos, vocês podem ver o número crescente de artigos publicados com esse organismo. E por que ele é tão interessante assim? Bom, ele é de fácil manutenção, necessita de pouco espaço, né, para o cultivo, é baixo custo, né, a manutenção dele é de baixo custo, e para a aquisição de novos organismos também. Ele apresenta uma elevada taxa de fecundidade. Um casal, mais ou menos, pode pôr entre 200 e 300 ovos por semana. E uma das grandes importâncias e vantagens de utilização desse organismo é que os embriões, eles são transparentes. E aí permitem que estudos sejam realizados em tempo real. Então, eu consigo fazer uma exposição
a um determinado composto, a um agroquímico, por exemplo, e eu vou conseguir acompanhar, né, se esse composto está causando algum dano a nível de embrião. Os organismos apresentam uma rápida maturação sexual, mais ou menos de 3 a 6 meses nós já temos organismos adultos, e esses organismos apresentam uma grande homologia com seres humanos, né, podendo essa homologia chegar a 75%. Então, por isso que o zebra se tornou um organismo amplamente utilizado. Neste artigo, o principal objetivo dos autores foi mostrar que o zebra pode ser utilizado em ensaios comportamentais, mostrando como que eles se comportam a nível de cardume. E aí eles propõem um estudo em 3 dimensões. Aqui só pincelando o slide que vocês estão vendo, que eu acabei falando do objetivo antes dele, em 2007, Su e colaboradores, eles publicaram esse artigo demonstrando que o zebrafish, ele poderia ser utilizado e que ele é utilizado como modelo para uma enorme gama de organismos. E aí, então, aqui eu tenho uma lista gigantesca que vocês podem ver de inúmeras doenças nas quais ele é utilizado. E aí, então, eu destaco aqui principalmente estudos com vírus e desenvolvimento de vacinas, né, um assunto bastante atual, né, dentro das nossas circunstâncias. Aqui, estresse oxidativo e estudos toxicológicos, que são o carro-chefe do laboratório coordenado pela professora Thais e pelo professor Jefferson, e também as doenças neurológicas, que serão abordadas no estudo, no artigo que eu vou apresentar. Então, o comportamento social, ele é um fenômeno natural, né, e que ele traz uma certa vantagem, essa interação social para os organismos. Por exemplo, escape de predadores, transferência de informações, sucesso da reprodução e busca e exploração de recursos alimentares. No entanto, quando se tem uma alteração nesse comportamento social, e aí eu puxo o gancho de novo para o momento que nós estamos vivendo hoje, né, desse isolamento social, né, pode ocorrer, então, algumas desordens psicológicas, como, por exemplo, a ansiedade, depressão e esquizofrenia. E aí, então, modelos experimentais de alta sociabilidade se tornam estratégias muito promissoras para a realização de estudos comportamentais. Então, Tumbach e colaboradores, no artigo publicado esse ano, eles relatam que os zebrafish formam cardumes de 3 a 10 peixes, e esse comportamento social já começa a se desenvolver a partir de 2 a 3 semanas de idade. No estudo, então, os autores utilizaram 4 peixes por cardume, e entre 6 a 8 cardumes por grupo de estudo. E eles escolheram o número 4 porque facilitava e propiciava que eles conseguissem realizar os estudos em 3 dimensões. Eram todos adultos de 4 a 6 meses e eles utilizaram tanto machos como fêmeas. Esses organismos, então, os peixes, né, eles foram expostos a 3 substâncias,
A cafeína e a substância alarme são ambas ansiogênicas, né? E a cafeína eles utilizaram em 10 mg por litro durante 15 minutos. E a substância alarme é um feromônio que alguns organismos, como insetos e organismos aquáticos, produzem nas células epiteliais, e quando a membrana dessas células é danificada, elas são liberadas e servem de alarme para outros peixes, outros insetos, né, para os seus coespecíficos, e esses, né, já sabem o que eles, tem algo errado acontecendo ali no meio. Eles utilizaram 3,5 mg por litro durante 5 minutos, e eles então usaram o diazepam, que é uma substância ansiolítica, na concentração de 0,16 mg por litro durante 10 minutos. A exposição foi toda ela uma exposição aguda. Então, nessa figura aqui, temos representado um esquema de como que eles realizaram essa experimentação tridimensional. Então, os aquários, eles tinham 20 por 20 e de altura, que eram 15 centímetros, preenchido por 10 centímetros de água. Então, eles localizaram 2 câmeras a 60 centímetros aqui do fundo do aquário e também a 60 centímetros da parede de trás, como eles mencionam, nessa parede traseira aqui do aquário. E aí, então, eles analisam de 2 formas: a visão frontal, né, dividindo o aquário, então, em topo, meio e fundo, e da visão superior, eles dividem o aquário em periferia, região intermediária e centro. Nessa outra figura, então, nós temos, baseado nas filmagens que eles fizeram, eles obtêm as coordenadas dos peixes. Então, x, y e z. Aqui, as letras, que eu representei aqui em vermelho, mas as letras maiúsculas representam os peixes, né, os 4 peixes que foram colocados no aquário, e as letras minúsculas representam a distância entre estes. Então, quando eles realizaram as determinações em 3 dimensões, eles conseguiram calcular a distância entre os peixes e a distância de cada peixe até o centro do cardume, onde eles chamam de G. E aí, então, através das visualizações bidimensionais, eles calcularam a área do cardume. O volume foi calculado através das medições tridimensionais. Então, aqui vocês podem ver que tem 3 possibilidades de arranjo para determinar a área do cardume. Então, como que eles escolheram? Esses 3 arranjos variavam de acordo com o peixe que eles estavam comparando o seu vizinho. Então, como eram possíveis 3 arranjos, eles escolheram o que tinha um menor perímetro e formava um correto quadrilátero, né? Ou seja, que tivesse os 4 lados. Então, aqui nós temos a figura 3, eu acabei dividindo ela para que os gráficos ficassem maiores e mais fáceis de nós enxergarmos. Então, aqui eu tenho o efeito da exposição das 3 substâncias na distância entre cada peixe e no volume do cardume. Tá? Na imagem aqui na primeira, nós podemos ver que as substâncias ansiogênicas, elas diminuem a distância entre os peixes e também diminuem o volume do cardume.
enquanto que o diazepam, né, substância ansiolítica, aumenta essa distância e aumenta o volume do cardume, né? Os peixes estão mais dispersos. Nessa outra parte aqui, então, nós temos as análises bidimensionais que eles fizeram, analisando os mesmos parâmetros, né? A distância entre os peixes e aqui a área, em vez do volume. E da mesma forma, nós podemos ver que as substâncias ansiogênicas, elas diminuem a distância entre cada interpeixe, elas diminuem a área, né? Tanto da vista frontal como na vista no topo. Aqui só a substância alarme que tem efeito. E na distância também, aqui quando a gente observa a visão do topo, só a substância alarme que reduziu. No caso do diazepam, eu tenho um aumento em todos os parâmetros que foram analisados. Na figura 4, eu vou ter, então, o efeito dos compostos na distribuição vertical e na distribuição horizontal dos animais. E, de novo, a gente vê uma repetição aqui quando eu olho do topo, né? As substâncias ansiogênicas, elas diminuíram, né? Os peixes chegam menos até a superfície do aquário e, consequentemente, né, vão permanecer aqui, então, mais tempo no fundo. E, por outro lado, quando eu uso o diazepam, eu tenho peixes mais tempo na parte superior e menos peixe, aqui está mais parelha a distribuição dos dois. Na distribuição horizontal, nenhuma das substâncias teve uma diferença significativa. Em relação à distância média dos peixes até o centro, a posição central do cardume, também a substância alarme e a cafeína reduziram essa distância, enquanto que o diazepam mantém os peixes mais afastados, né? Essa posição centroide aqui, que aparece nessa imagem B, eu não sei, para mim não ficou muito claro o que os autores quiseram demonstrar com ela. O que eu consigo entender dela é que eles dizem que é uma frequência, e eu entendo que seja o número de peixes que vai até o meio do cardume e volta para a posição onde ele estava. Isso eu não entendi muito o que eles quiseram demonstrar. E aqui só tem um efeito significativo em relação aos peixes tratados com a substância alarme e a cafeína, quando eles vão para o fundo do aquário. Então, existem vários estudos, aqui eu trouxe alguns só para exemplificar, que entram num consenso mostrando um fenótipo de ansiedade para o zebrafish, né? E aí, conhecendo esse fenótipo, nos permite delinear vários estudos, né? Como esse que eu mostrei para vocês, avaliando o comportamento do zebrafish, e outros estudos, como o efeito de diferentes compostos, até mesmo a investigação de algum fármaco, né, para tratar ansiedade, para tratar depressão, enfim, baseado no conhecimento desse fenótipo de ansiedade. Então, o que os autores têm em consenso é que o zebrafish, quando está com fenótipo de ansiedade ativo, vamos dizer assim, ele apresenta uma diminuição da sua exploração vertical e um aumento na escototaxia, que é a preferência dele
por regiões pelas bordas do aquário, né? Isso observado nos peixes adultos. Não, o escoto, desculpa, eu troquei. Regiões escuras. A tigmototaxia, que é as bordas, né? A preferência dele pelas bordas. E a geotaxia é a atividade que o movimento do peixe em mergulhar, né? A preferência por regiões mais profundas do aquário, por exemplo. E nessa imagem aqui, os autores estão recriando a trajetória dos peixes, né, durante o ensaio. Então, as diferentes cores aqui são os diferentes tempos de gravação. Né? A gravação, o experimento foi gravado durante 6 minutos. E aí aqui, comparando com o controle, a gente já visualmente consegue ver que os peixes tratados com as substâncias ansiogênicas, eles estão mais na região mais funda, né, do aquário. E a gente teve, então, um aumento da geotaxia, uma diminuição do volume do cardume, da distância até o centro e da distância interpeixe, mostrando que os peixes se mantêm mais coesos, acredito numa tentativa de se protegerem daquele meio estranho a que eles foram expostos, né? O mecanismo exato, como esses compostos agem, não se sabe ao certo, mas acredita-se que a cafeína, por exemplo, atue bloqueando receptores de adenosina. A adenosina é um nucleotídeo que, além de se ligar ao fosfato e vai formar ATP, ela age no sistema nervoso central e causa a diminuição da atividade motora, reduz a respiração, induz o sono e assim levaria a uma redução, né, da ansiedade. Como ela estaria bloqueada pela cafeína, eu tenho um animal ansioso. No caso das substâncias alarmes, elas provavelmente ativam o gene CFOS, que eu vou falar nele daqui a pouco. Em relação ao diazepam, então a gente vê um fenótipo ansiolítico. Então, os peixes têm um volume maior de cardume, uma maior distância interpeixe, né? Eles não estão ansiosos, então eles estão mais exploradores, né? E então, o que os autores querem mostrar com esse estudo? Que é um método, é uma ferramenta bem robusta, né? É uma ferramenta fácil de ser realizada e principalmente, né, no nosso atual momento, é uma ferramenta barata, né? Que permite a realização, ela abre um leque de possibilidades de estudo. Falando um pouquinho, então, do CFOS, ele é um gene que é ativo, induzido rapidamente. E ele é bastante utilizado para monitorar a atividade neuronal. E aí eu estava procurando outros estudos, enfim, para estudar comportamento, e eu encontrei essa técnica de hibridização de fluorescência in situ, e eu achei interessante trazer, porque eu acho que ela complementa os estudos que nós viemos realizando, os estudos comportamentais, né? Seria o princípio da elucidação do que está acontecendo com aquele comportamento que foi alterado. E eu achei uma técnica relativamente simples de ser realizada. E aqui eu trago uma representação esquemática dela, onde após
se utiliza, então, a cérebros dessecados, né? Então, a gente vai ver, ocorre o tratamento, a exposição dos animais, e depois estes vão ser fixados e passam por uma série de preparações de amostra, e aí, então, ocorre a hibridização. O que é isso? Eu vou ter uma sonda fluorescente, que nada mais é de uma sequência de oligonucleotídeos que vai se ligar, né, à minha sequência de interesse. Aqui, no caso, a sequência dos genes CIFOS. E aí, então, se prepara uma lâmina e se visualiza em microscópio de fluorescência. Aqui eu trago um exemplo dessa atividade neuronal que foi medida neste estudo. Tumbach e colaboradores avaliaram nesse estudo deles o efeito do isolamento total e parcial de zebrafish jovem. Então, quando esses zebras são embriões, eles já isolam, deixam eles se criarem totalmente separados do contato com outros animais. E o isolamento parcial são peixes que foram separados 48 horas antes do experimento comportamental. E aí, então, essas imagens aqui a partir de seções, né, do hipotálamo e da área pré-óptica, que são áreas principalmente afetadas quando tem alterações comportamentais. E aí aqui nós podemos ver essas regiões brancas que vocês mais claras aqui que vocês enxergam nas imagens, são regiões onde se tem uma maior ativação do gene CIFOS. Consequentemente, eu tenho uma maior atividade neuronal. E aí, então, onde eu tenho essas regiões escuras, se observa uma menor ou até uma inibição da expressão do gene. Mas essa imagem aqui era mais só para ilustrar para vocês como que era a técnica. Eu confesso que eu fiquei bem curiosa, acho que seria uma outra técnica para nós implementar no laboratório que não seria de difícil execução. Bom, então, só para finalizar nosso seminário, esse modelo tridimensional se mostrou uma ferramenta, como eu já tinha comentado, bem robusta, fácil. Inclusive, os autores disponibilizam as planilhas do Excel para quem quiser realizar experimentos parecidos com o que eles fizeram, que eles utilizaram todas as determinações que eles fizeram, o cálculo das distâncias, do volume, de área, foi tudo através de equações matemáticas que eles disponibilizam nessas planilhas. Então, é um método que eles discutem e defendem, obviamente, sendo melhor e mais fidedigno do que um modelo bidimensional, né? E também, aqui eu finalizo falando um pouquinho da técnica de hibridização, que eu também já comentei antes, que seria uma ótima ferramenta para a gente acabar utilizando. E eu acho que a combinação das duas nos abre uma grande possibilidade de realização de estudos comportamentais. Há algumas referências que eu usei aqui para a elaboração do seminário, e muito obrigada.